vamos falar um pouco sobre ciclone extratropical. O ciclone extratropical ele tem esse nome principalmente por causa que ele se forma fora das regiões tropicais, então ele adquire o nome de ciclone extratropical. A formação de um ciclone extratropical vai depender de um conjunto de fatores. Primeiramente, o movimento de baixo para cima do ar, que é o chamado movimento de convecção. Além desse movimento de baixo para cima do ar, este movimento constante de convecção, também é necessário umas diferenças de temperatura e diferença de umidade. Além do movimento de convecção, da diferença de temperatura e diferença de umidade, também é necessário uma variação na velocidade do vento e também nas direções desta velocidade do vento. Com esse conjunto é formado então o ciclone extratropical. O ciclone extratropical ele tem nuvens espessas, pode causar ventos muito fortes, e além de causar ventos muito fortes, chuvas e tempestades, ele também tem uma rotação, principalmente aqui na América do Sul, no hemisfério sul, ele tem uma rotação no sentido horário. Outra grande consequência do ciclone extratropical é a elevação do nível do mar, ou elevação do nível das marés. Para nós entendermos a condição de formação de um tornado, nós precisamos entender quais tipos de condições que nós encaramos para esta formação. Primeiro, um tornado ele sempre vai se formar em áreas continentais. Segundo, um tornado sempre vai se formar em regiões de baixa pressão atmosférica. Terceira condição, um tornado ele vai se formar contra de uma massa de ar fria e seca, juntamente com o ar quente e úmido. Então, o tornado sempre vai se formar nessa condição de ar quente, com o conjunto ou choque de ar quente e úmido, com ar frio e seco. E a terceira condição é que haja a rotação dos ventos. Então, inicialmente, para que nós possamos entender, ocorre o choque justamente dessas frentes de ar quente e úmida com ar frio e seco. O ar frio e seco, por ser mais denso, ele acaba fazendo um movimento descendente e empurrando o ar quente e úmido que está na Terra, ele acaba empurrando ele para cima. Quando ele faz este movimento de empurrar o ar quente e úmido para cima, vai se formar então na atmosfera, ou vai se formar nas partes mais altas, vai ocorrer a formação de nuvens, as chamadas cumulonimbus. Quando ocorre a formação de cumulonimbus, então, elas vão por este movimento de a descida do ar frio e seco, que desce na forma de ventos cortantes. Então, esses ventos cortantes eles vão empurrando esta massa de ar quente e úmida que está na parte de baixo. Então, vai empurrando, e em cima vai se adensando cada vez mais, vai ocorrendo a formação de cumulonimbus, a formação de nuvens muito carregadas, nuvens de tempestades. Mas somente este movimento não forma o tornado. Para que ocorra a formação de um tornado, então, é necessário que ocorra este movimento e que os ventos eles vão se adensando, ocorra os ventos chamados ventos cortantes. Esses ventos cortantes eles vão afunilando justamente este movimento de formação ou de subida de umidade, a subida do ar quente e úmido, e eles vão formando a nuvem, vão adensando cada vez mais as nuvens, e o ar quente e úmido ele vai subindo, ele vai rotacionando para cima, ele vai fazendo este movimento, fazendo com que ele suba na forma de funil, forma de vento. E quando ocorre então a junção, quando as nuvens com o ar quente úmido, ele vai subindo e ele vai entrando em contato com as nuvens, vai fazendo essa formação de nuvens. Vai ocorrendo a formação de nuvens até chegar à superfície. Então, quando os ventos cortantes eles fazem este movimento, eles vão fazendo um outro movimento de rotação. Eles não fazem um movimento livre, eles sim vão fazendo com que estes ventos eles subam rotacionando. E essa rotação, essa subida de ar quente e úmido, ele vai fazer a formação de nuvens. Quando essas nuvens adensadas já pela rotação do vento chegam à superfície, então ocorre a formação dos tornados.
Nos tópicos anteriores, furacões geralmente se formam nas regiões do Equador e vão em direção a latitudes maiores, ali, América do Norte. Se vê falar de bastante furacões que se formam naquela região. Aqui no sul ficou conhecido como o primeiro furacão do Atlântico Sul, ou furacão Catarina também, que ocorreu ali no Rio Grande do Sul e o sul de Santa Catarina, e se formou através de uma região de baixa pressão no norte da Argentina, que foi em direção ao Atlântico Sul, que a princípio se identificava como um ciclone, e também essa definição de ciclone a gente já viu em tópicos anteriores. Ele, ao invés de ter essa característica de ciclone, ele chegou no mar, ele tomou um rumo contrário, ele voltou em direção ao continente. E a partir de que ele toma esse rumo ao continente, ele começou a gradativamente adquirir características de um furacão. Um olho ali bem definido e ventos muito fortes que causou uma grande destruição ali, cerca de R$1 bilhão, e causou chuvas torrenciais em mais de 40 municípios da região e no mar ondas de mais de 5 metros de altura que destruíram bastante a costa de Rio Grande do Sul até o sul de Santa Catarina. E esse ficou conhecido então como o furacão Catarina, que foi, no princípio, gerou uma grande dúvida, né, justamente por essa característica de ciclone e após uma característica de furacão, então um sistema misto, não sabia ao certo o que era, e após anos depois que se veio identificar mesmo como um furacão de nível 1. E esse foi o furacão Catarina, primeiro do Atlântico Sul. Hoje vamos estar falando um pouco sobre o vento na agricultura. Quais são os prejuízos que o vento causa nas lavouras e o que a gente pode fazer para evitar isso? Então, sabemos que em dias quentes e com ventos fortes, a gente pode ter uma perda de até 70% da água que utilizamos para irrigar, por exemplo, uma pastagem, a gente pode estar perdendo. Então, se a gente for fazer uma análise de 100 litros de água que estaremos disponibilizando para a irrigação, apenas 30% dessa água vai ser absorvida pelo solo e cerca de 70 litros será perdido. Então é muita coisa que vai ser perdida. Então pode acarretar em perdas na questão econômica. Então vai levar um custo de produção. E também, além disso, algumas culturas elas apresentam uma baixa de produção com uma determinada velocidade do vento. Por exemplo, então do café, a partir de 2 metros por segundo há uma baixa de produção. E outras culturas também não toleram esse vento, como é o caso da bananeira. Também outros prejuízos que podem acontecer, então pode danificar flores no período de floração, levar à queda dessas flores, a quebra de galhos, que consequentemente vai ter a perda de folhas, que então acarretará numa diminuição da fotossíntese. E também outro problema seria a erosão eólica, então a perda de terra pelo vento. Então, em climas áridos, em que o vento são mais seco e quente, pode também causar um murchamento bastante rápido das plantas. Mesmo que há condições que apresente água disponível no solo para essa planta, ela não consegue suprir suas necessidades e acaba fazendo um murchamento da planta. Outro problema também na produção é a questão da videira. Então a uva ela pode acarretar numa rasgadura de folhas e quedas de folhas. Então ela vai aumentar a exposição de raios solares que vão ser intensificados e vai acarretar então no fruto uma depreciação mais rápida, porque vai aumentar a respiração desse fruto, então vai
a depreciação vai ser mais rápida e vai diminuir a qualidade também. Isso faz com que obriga o produtor a efetuar também constante operação de amarração nos brotos. Isso faz com que eleva o custo da produção do cultivo. Existem 3 aspectos que interferem que o vento interfere. Então, seria a transpiração, a absorção de gás carbônico e o efeito mecânico sobre folhas e ramos. Então, o que pode ser feito para diminuir esse vento em regiões então que há um grande excesso de vento? Pode ser instalado então árvores que vai servir como quebra-ventos. Então tem várias qualidades de árvores que são utilizadas para isso, evitando que o vento pegue total na cultura. Isso também faz que ocorra uma diminuição também de pragas, porque algumas pragas vão vir e vão se instalar nesses quebra-ventos. Também existem alguns quebra-ventos de leguminosos que são plantados que também podem evitar isso. Então, os furacões eles nascem sobre as águas quentes dos oceanos, começando com o sol, onde ele aquece a superfície do mar, e o vapor de água ele acaba precipitando e favorecendo a formação de nuvens pesadas de tempestade. Eles são chamados de nuvens do tipo cumulonimbus, onde à medida que as correntes de vento ascendentes, são correntes que vão de baixo para cima, elas se fortalecem, essas nuvens elas acabam absorvendo mais ar quente e úmido, onde ela acaba carregando essa umidade e se juntando e formando grandes redemoinhos que ficam sobre o oceano. O primeiro estágio ele é chamado de depressão vertical, onde os ventos eles começam a ganhar velocidade e chegam a 50 km por hora. Passando disso, ele se torna uma tempestade tropical e, por fim, chegando ao estágio do furacão, onde os ventos eles chegam a 119 km por hora. O funcionamento dos furacões é basicamente onde na lateral do furacão as fortes correntes ascendentes elas sopram nas paredes dos cumulonimbus, que vai de baixo para cima, em torno do olho do furacão. Na alta superfície do furacão, esses ventos eles sopram em direção ao centro da tempestade e, por fim, dentro do olho do furacão, essas correntes elas sopram de cima para baixo, fazendo com que essa área seja mais estável. A força do furacão, então, ela é medida na escala Saffir-Simpson, que ela vai da categoria 1 até a categoria 5. Ela mede a intensidade da velocidade desses furacões, onde a categoria 1 chega a 119 km, até a categoria 5 ultrapassando os 249 km. Basicamente, o que diferencia o furacão do tufão ou do ciclone é o nome conforme o lugar onde esse fenômeno se encontra. No caso do hemisfério norte, os ventos eles giram no sentido anti-horário, eles são chamados de furacões. No hemisfério sul, os ventos eles giram no sentido horário. Na parte do hemisfério sul, na parte do Oceano Pacífico, e no norte, mais no norte do Oceano Pacífico, eles são chamados de tufões. E na parte do Oceano Índico, mais no hemisfério sul, eles são chamados de ciclone. Basicamente, o que diferencia esses três são o nome e o lugar onde eles se encontram. Boa tarde, pessoal, meu nome é João Carlos Galvão e hoje iremos falar um pouquinho sobre os tipos de ventos. Os ventos atuam em diferentes velocidades e por esse motivo eles são denominados em vários tipos. O vento pode ser também prejudicial ao homem e principalmente para a agricultura, com ênfase especial na fruticultura. Então vamos aos tipos de ventos. O primeiro deles é a brisa. A brisa é um vento leve, fraco e muito agradável para os seres humanos. Ela pode ocorrer por efeitos do mar ou da terra. A que vem do mar para a terra é chamada de brisa marítima e ocorre durante o dia. O calor do sol aquece a terra muito mais rápido que a água. Portanto, o vento quente da terra é aquecido
é mais leve e sobe enquanto o ar frio que vem do mar ocupa esse vazio. A brisa terrestre ocorre durante a noite e o seu processo é o inverso, ou seja, é o deslocamento do ar da terra para o mar. Ventos alícios. Os ventos alícios são ventos mais amenos, que atuam de formas constantes e regulares. O homem adora esse tipo de vento para usar na navegação, em esportes, windsurf, asa delta, e as crianças também adoram para empinar pipa um bom vento, em especial os ventos de maio. Ciclone. Ciclone é um vento que alcança uma velocidade superior a 100 km por hora. Geralmente os ciclones são acompanhados por chuvas e formam correntes em espiral. Quando passa, vai destruindo o que encontra pela frente, né? Os furacões ou os tufões, esses são os mais perigosos. Os furacões ou tufões são ventos fortíssimos que ultrapassam a velocidade de 200 km por hora. Eles são formados a partir da evaporação da água para a atmosfera. Quando evapora, é em grande quantidade e geralmente ocorre próximo de oceanos, mares, com águas em temperaturas quentes e com pouco vento. Os furacões ocasionam grandes tempestades. Se forem nas grandes águas, eles são ventos violentos e que se formam grandes quantidades de redemoinhos. Por onde passam, a destruição é totalmente certa. Cidades inteiras são arrasadas, árvores são derrubadas, casas, enfim, a destruição é muito imensa. Então acho que seria esse os tipos de eventos. Agradeço a todo mundo, tchau, até!